Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, porque Ele está neste lugar. Nós te adoramos, Senhor. Nós louvamos a Ti, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas a Ti, porque o Senhor é todo poderoso, o Senhor é vivo, o Senhor é real, o Senhor fala conosco, o Senhor nos transforma, nos ajuda na caminhada, o Senhor está todos os dias conosco, e por isso nós agradecemos, nós te louvamos, ó Pai. Venha, Senhor, falar aos corações, falar conosco, Senhor. Venha, ó Pai, completar a tua obra na tua igreja, na vida de cada um, ó Deus, porque a tua obra é grande, é muito grande, e o Senhor nos chama para essa grande obra, o Senhor nos chama para esse grande compromisso, que nós possamos ter ardendo em nós a vontade de obedecer, de alcançar outras vidas, de testemunhar, de viver a tua palavra. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa cada um de nós, ó Pai, no nome santo, santo, santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra hoje para os irmãos aqui, e eu achei interessante que o pastor Juan postou ali algumas coisas no grupo, e ele postou um pedaço ali sobre Romanos capítulo 12, e naquele momento que eu abri ali a mensagem, eu estava justamente meditando neste capítulo, estava justamente pensando aqui, fazendo algumas anotações. Eu falei, é isso então, irmão, Senhor, é isso que o Senhor tem para falar na minha vida. Romanos capítulo 12, o livro de Romanos, ele é considerado um livro evangelístico, um livro que toca aos nossos corações, que nos ensina. A gente vê desde o início ali, desde o início do livro, da carta de Paulo aos Romanos, até o versículo 8, mais ou menos, ele vem falando quem nós somos, a nossa identidade. E vai falando também sobre o pecado universal. O mundo, todos pecaram, nenhum de nós fica sem pecar. Todos nós carecemos da glória de Deus, todos nós precisamos do amor do Senhor, todos nós. E a partir do do capítulo 9, ele vai falando, ele vai nos ensinando a como viver segundo a vontade de Deus, porque Ele nos restaura, Ele nos transforma, Ele nos dá conhecimento, Ele nos dá dons, Ele nos dá talentos, para que nós possamos usar na sua obra. Então, nós vamos comentando aqui algumas coisas. Ele começa o capítulo 12, no primeiro versículo, falando: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele implora, Ele toca os nossos corações, Ele roga, Ele implora pela compaixão. Irmãos, eu vejo ali o coração de Paulo, escrevendo essa carta ali aos Romanos, quanto amor, quanta ansiedade ali de ver aquele povo caminhando na vontade de Deus, caminhando no amor de Jesus Cristo. E ele vai nos ensinando, primeiro, a nos separar do pecado, a nos separar de tudo que não agrada a Deus. E quando ele fala em sacrifício vivo, esse povo aqui, irmãos, estavam acostumados a sacrificar, ao sacrifício de animais. Eles estavam acostumados a isso, desde ali do começo da palavra de Deus, eles tinham essa intimidade com esse sacrifício. E Paulo, então, vem falar para eles que não é este o sacrifício que o Senhor quer um sacrifício vivo, o Senhor quer a nossa vida, o Senhor quer que nós estejamos nos separando para Ele, nos aproximando dEle, tirando aquilo que não agrada ao Senhor da nossa vida, para que nós possamos andar segundo a vontade dEle, segundo a vontade de Deus. E aí a gente pode entender que isso é agradável a Deus.
quando nós obedecemos, quando nós buscamos conhecer mais essa palavra, quando nós buscamos viver essa palavra, e nós vamos ver aqui em todo esse capítulo a importância de quem você é hoje e como você tem que agir. O mundo está te observando, as pessoas, inclusive de dentro da sua casa, estão te observando, e você precisa refletir à luz do Senhor Jesus. O amor de Deus. Versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não viva como o mundo vive, não fique igual à forma do mundo. E quando Paulo vai falar aqui em mundo, ele não está falando no espaço geográfico do mundo, ele está falando, irmãos amados, dessa influência maligna que está no mundo, do sistema corrupto, do sistema que vai contra a vontade do Senhor. Esse sistema onde princípios e valores vão contrários a tudo que o Senhor quer. E nós precisamos nos posicionar através do conhecimento dessa palavra, a andarmos em integridade, a andarmos em amor. E eu tenho marcado nessa tecla muito, onde eu falo sobre o amor de Deus, que esse amor que Deus fala não é sentimento. Ele está apaixonado por nós, ele está cheio. Não, irmãos, Deus nos ama, Ele tem um compromisso conosco, Ele é fiel. Ele é fiel, Ele tem um compromisso com a sua palavra, com aquilo que Ele fala aqui. E se você está andando na vontade dessa palavra e na vontade de Deus, Ele tem compromisso com a sua vida. É assim, irmãos, tudo na vida é um resultado, é consequência das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas vontades. E ele continua no versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que venha saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele vai falando aqui de nós não pensarmos que somos melhores que ninguém. Eu acredito que é assim. Sabe, irmãos, às vezes a gente estuda um pouco mais, a gente tem um pouco mais de conhecimento, não quer dizer que nós somos melhores, não. Nós não somos melhores, ninguém é melhor que ninguém. Como o pastor disse aqui, a alma vale mais que o mundo, uma alma vale mais que o mundo. Não é só a nossa, são as almas perdidas, são as almas na nossa casa, são as almas em toda parte. É valioso para o Senhor quer essas almas, o Senhor nos capacita para que a gente busque essas almas. Ele quer isso de nós. Versículo 4, porque assim como um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus, mas individualmente somos membros uns dos outros. Irmãos, quando Paulo usa essa analogia do corpo aqui, essa comparação com o nosso corpo, a gente sabe, porque a gente entende melhor, porque a gente sabe que qualquer membro, por mais que pareça insignificante, quando nos falta, faz falta. Quando nós perdemos, faz falta. E a falta desse membro tão pequeno, que parece que não vai fazer falta, nos atrapalha de andarmos melhor, de vivermos melhor, de fazermos melhor alguma coisa, de nos movimentar melhor. Então, todos os membros são importantes. Todos os membros são chamados, todos os membros recebem capacitação da palavra. A palavra nos capacita, a palavra em nós nos capacita. E nós recebemos essa capacitação, nós recebemos tudo o que nós precisamos para fazer a vontade de Deus. E às vezes nós estamos sentados, estamos só, vemos a igreja, lá em casa alguma coisa, uma oração antes de dormir. A gente vai vivendo a vida assim, vai achando que é essa aí, que assim é a vida do crente, do cristão. Não, irmãos. O Senhor nos quer para continuar a sua obra, a obra que Jesus Cristo começou. Jesus Cristo veio aqui, ensinou, caminhou, mostrou, fez tudo, venceu a morte, venceu o maior inimigo,
por nós, por você, para que hoje você soubesse quem você é nesse reino, soubesse quem você é diante dessa grande obra, para que você não se cale, para que você dê testemunho da sua vida e da vida de Jesus em você. Aí os versículos 6 a 8, vai falando desse serviço. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E ao que exorta, que encoraja, tá? Exortar, incentivar, encorajar. Ao que exorta, use esses dom em exortar. O que reparte, faça-o liberalmente. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Irmãos, é esse o trabalho da obra de Deus. Você tem um chamado, você tem um dom, algum dom você tem. Você tem um dom de comunicar com as pessoas, de conversar com alguém, de dar um sorriso, de dar um abraço, de falar do amor de Deus. Você tem um dom. E aqui ele está falando que o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita com os nossos dons, com aquilo que ele quer usar, e para que a gente possa viver a obra de Deus. Porque, como eu disse, a obra de Deus, ela é muito grande, e a gente precisa viver ela, não só de vez em quando, não só quando a gente vai à igreja, não só quando a gente vai num trabalho missionário, quando a gente vai num evento, quando a gente faz alguma coisa. Não, irmãos, é todo dia, todos os dias. É viver sabendo que nós temos uma obra. Todo momento, naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente vai decidir, como a gente vai agir em determinadas coisas, porque tudo que nós fizermos deve ser para a honra e glória do Senhor, deve ser com excelência, deve ser com alegria, sem murmurar, sem reclamar. Às vezes a gente tem uma obra para fazer e a gente reclama daquilo. O Senhor não se agrada. Não adianta fazer reclamando que não tem ajuda ou que o outro não está fazendo. Faça a sua. Faça a sua. O Senhor nos vê individualmente. O Senhor olha para nós individualmente, como nós estamos agindo. Então faça você. Claro que é muito bom e nós precisamos de ajuda, nós precisamos caminhar junto, nós precisamos de unidade, nós precisamos. Jesus Cristo orou lá naquele último momento, como eu falei da vez passada, naquele último momento dele aqui ainda na terra antes de ser preso. Ele orou por você e por mim. Quando essa palavra se revelou na minha vida, foi um acendido, eu fiquei acesa com a graça do Senhor, porque eu entendi que Ele orou por mim, lá no capítulo 17, versículo 20 e 21. Ele vai falando que, Pai, eu não rogo apenas por esses que estão aqui, por esses que estão perto de mim, mas eu rogo por aqueles que um dia, através da Tua palavra, hão de crer em mim. Você crê em Jesus Cristo? Jesus Cristo orou por você lá enquanto Ele estava vivo aqui na terra, andando aqui na terra como homem. Ele orou pela sua vida. Nós precisamos pensar nisso com seriedade, não levar na brincadeira de qualquer jeito, porque Ele orou por você. Então faça valer a pena essa oração. Faça valer esse momento de Jesus ali. Faça valer o que Ele pagou lá na cruz por você, pela sua vida. E o versículo 9, que o amor não seja fingido, detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Esse é o amor de Jesus, de Deus, de Jesus, é o amor que Deus quer nos ensinar, porque nós somos diferentes, nós às vezes pensamos algumas coisas diferentes, às vezes não concordamos assim muito um com o outro ali, às vezes um fala alguma coisa que não, a gente fica chateado, mas o Senhor está mandando amar.
E não é sentimento, não estou amando meu irmão ali, porque eu estou chateado. Não é sentimento, porque Jesus foi para a cruz com toda a dor, com toda a cuspida, com todo o tapa na cara, com toda a rejeição, com todo o abandono dele ali. Ele foi até o fim para nos salvar. Esse é o amor. É ir até o fim no compromisso que nós temos com o Senhor. É ir até o fim, é não parar porque alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa da nossa vida. Nem Jesus agradou todo mundo, nós não vamos agradar. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. A oração é a chave de tudo, irmãos. É a gente orar, é essa intimidade com o Senhor que nós precisamos. Estar orando, ter esperança, saber que Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem propósito para todas as coisas, eu tenho certeza disso. A nossa tristeza, às vezes o nosso luto, o momento difícil que a gente passa, tem propósito de Deus. O Senhor tem propósito. E aí eu lembro lá de Marta e Maria e Lázaro, quando Lázaro morre, e quando Marta e Maria avisam Jesus, a intenção delas, o desejo delas, é que Jesus viesse na hora para não deixar Lázaro morrer. Mas Deus tinha um propósito, e Lázaro tinha que morrer, tinha que ficar 4 dias morto, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Era o propósito de Deus. E aí eu aprendo 3 coisas nessa passagem, que falou muito também comigo, e me gravaram. Primeiro lugar, que Deus tem um propósito para a nossa dor, para o nosso problema, para a nossa situação. Ele tem um propósito naquilo, Ele está nos forjando, Ele está nos moldando, Ele está nos puxando para perto dEle. Algum propósito Ele tem. Em segundo lugar, que a pedra do túmulo, Jesus falou para as pessoas, tirai a pedra. Ele não tirou. Não foi Jesus lá sobrenaturalmente que tirou a pedra, é você que tira a pedra do túmulo dos mortos. Sabe quem são os mortos? Aqueles que não têm Senhor, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não sabem, que não têm entendimento, que estão enganados, aqueles que estão nas trevas. Estão nas trevas, porque o que são trevas? Trevas é ignorância, é você ignorar, é você não saber quem é Jesus, é você não saber qual é o poder dEle, você não saber qual é a vontade dEle para a sua vida. Isso são trevas, e essas trevas levam a pessoa ao inferno. Mas nós temos a luz do Senhor, essa luz que vai brilhar através de nós, não que nós tenhamos essa luz em nós, não, ela está em nós através da presença do Espírito Santo de Deus em nós, e nós precisamos refletir essa luz. Assim como a lua, que não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. É interessante, porque quando a gente vê lá a lua minguante ou a lua crescente, que aparece só um pedaço da lua, porque é só aquele pedaço que está na frente do sol. É aquele ladinho ali que está brilhando ali, ele reflete aquele pedaço. Que a sua vida, que a minha vida seja uma lua crescente, que estejamos na frente dessa luz gloriosa que é Jesus, que estejamos sempre abençoando e sendo abençoado pelo poder dEle em nós, que nós possamos viver essa vontade de Deus, a vontade que Ele tem de nós fazermos o seu propósito, vivermos o seu propósito. Aí os versículos seguinte, 13, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Olha, irmãos, isso é relacionamento. O Senhor quer que nos relacionamos. Quando Jesus ora naquela oração lá de João 17, Ele fala, não peço que os tire do mundo. Ele não quer que você saia do mundo, mas Ele quer que você faça diferença no mundo, que você se relacione com as pessoas, com todos, mas mostrando a diferença, para que as pessoas queiram o que você tem,
para que as pessoas gostem de ver a sua vida. Não reclame para qualquer um, não fique contando as suas mazelas do mundo para qualquer pessoa, não fique falando dos seus problemas na sua casa, ou na sua vida, ou no seu trabalho. Tem gente que coloca no Face, né? Tem gente que coloca lá a moça que está passando, que está triste. Gente, não faça isso. Não faça isso. Você é filho, você é daquele que venceu o mundo, que venceu o pecado, que venceu a morte, e Ele te capacita. Você vai passar dor, dificuldade, mas você tem que passar em pé. Para que as pessoas vejam em você. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Às vezes uma pessoa faz alguma coisa para a gente, dá uma raiva, que você quer bater, falar, responder, e ele está falando, não faça isso. Não faça isso. Jesus Cristo foi perseguido, irmãos. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Ele foi perseguido e Ele abençoou, dando vida. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Relacionamento. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Não é você que sabe tudo, não é você que é o bom, não. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos. Tende paz com todos. Seja um apaziguador, seja uma pessoa que traz uma coisa boa, agradável de estar junto, agradável de estar com você. 19, amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Dai lugar à ira de Deus, a ira é dele. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Fica firme, porque a recompensa do Senhor é muito melhor que qualquer outra recompensa. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça de quem? Sobre a cabeça de quem? Da pessoa, não é a nossa, não. Se você, quando o seu inimigo estiver dando coisas boas, estiver fazendo coisas ruins para você, você vai dar coisas boas a ele. Porque se você fizer isso, amontoarás brasa de fogo sobre a cabeça dele. Fogo é justiça. Fogo queima. É justiça. É o fogo do Senhor que vai sobre ele. Então, não é você que tem que se ir atrás, tirar satisfação, se justificar, porque o Senhor te justifica. Faz o bem, que o Senhor te justifica. Não te deixes vencer o mal por mal, mas vence o mal com o bem. Sabe por quê, irmãos? Porque no capítulo 11, lá no versículo 36, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. É para Ele que nós nascemos, é por Ele que nós vivemos, é por causa dEle que nós estamos aqui hoje, que nós estamos na presença do Senhor, porque a vontade dEle, ela é boa, perfeita e agradável sempre. Nós vimos aqui nos primeiros versículos, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, só que às vezes ela não é como a gente quer. E às vezes a gente acha que porque ela não é como a gente quer, ela não é boa. Mas o Senhor sabe o que ela vem depois. O Senhor sabe a consequência das coisas. O Senhor sabe o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Ele nos conhece. Ele sabe tudo da nossa vida. E olha, irmãos, quando eu digo que nós precisamos ser exemplos, nós precisamos refletir a luz, é que, como eu disse, o Senhor está nos vendo, o Senhor está nos observando e as pessoas nos observam. Então, nós precisamos viver de maneira que não macule o nome do Senhor, que não macule a igreja do Senhor.
Às vezes as pessoas têm costume de, no caminho de casa, ou chegando em casa, na hora do almoço, lá depois, ficar falando do irmão A, do irmão B, do pastor A, da pastora, dos erros, das falhas, das coisas. Eu aprendi, irmãos, minha mãe não deixava. Minha mãe não deixava a gente falar mal da igreja, nem de ninguém, nem de pastor, nem de ninguém. Ela falava, não fale de um ungido do Senhor. E a gente não falava, não ficava com comentário. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente começa a falar dos errinhos dos irmãos, dos erros lá da igreja, das situações, a gente está fazendo com que aqueles que não estão firmes, os nossos filhos, às vezes até o marido, às vezes a esposa, às vezes os netos, que não estão firmes ainda, se decepcione com a igreja, se decepcione com as pessoas, vejam quantas pessoas são falhas. Não precisa, o mundo mostra, a vida mostra, nós não precisamos ser aqueles que vamos falar, anunciar coisa errada, coisa ruim. Não fale da sua igreja, não fale dos seus irmãos em Cristo, não fale de pastores. Irmãos, eu não gosto nem que fale de outras igrejas, que fale de outros pastores, cada um vai acertar contas com o Senhor. Mas, de um modo ou de outro, eles estão talvez alcançando vidas, e o Senhor vai usar, e vai usar. O Senhor usou uma mula para falar com quem Ele queria falar, para nos salvar, para nos alcançar. Não fale. O pastor lá, A ou B, está errando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, ele se aproveita disso, do dinheiro. Deixa ele lá, vamos orar até por ele, né? Irmãos, eu não sou perfeita, não. Eu julgo, eu fico às vezes assim, mas eu procuro pensar nisso colocando a minha vida. Porque a gente sabe que o Senhor, Ele é grande, é poderoso, está nos vendo em todas as coisas. Nós não vivemos de fachada diante dEle, nós vivemos nus diante do Senhor. Nós estamos ali diante dEle, sem proteção, sem tapume, sem máscara, sem nada. É isso que o Senhor quer da sua vida. É isso que o Senhor quer de nós. Hoje, nosso culto de missões, na última vez que eu ministrei, eu falei sobre o nosso chamado, que o Senhor, Ele nos chama, não só para a gente ser salvo, né? Não só para a gente virar crente, não só para a gente vir à igreja, não só para a gente aprender mais da Bíblia, não. Ele nos chama para que a gente anuncie Ele, anuncie as virtudes de Jesus, anuncie o amor de Jesus, anuncie a graça de Jesus, anuncie o que Ele fez na minha vida, mas eu assim, não tenho um testemunho tão grande, porque a minha conversão, falando comigo mesmo aqui, a minha conversão, ela foi acontecendo, porque eu nasci num lar cristão, desde pequenininha, ouvindo que Jesus é maravilhoso, que Deus é bênção, que Deus é bom, Deus é bom. Meu pai falava direto, Deus é bom. Deus é bom. Ele pegava o microfone, às vezes, para uma oportunidade, a primeira coisa que ele falava, Deus é bom. Aí ele ganhou uma plaquinha de um irmão lá, Deus é bom. Quando ele faleceu, eu trouxe a plaquinha para mim, coloquei lá na minha casa, para lembrar o tempo todo que Deus é bom. Para lembrar o tempo todo que, pela misericórdia dEle, eu não fui destruída. Pela misericórdia dEle, todos os dias que se renovam na minha vida, eu não fiquei perdida. Pela misericórdia dEle, e aí eu fui aprendendo mais dEle, vivenciando mais dEle, lendo mais, fazendo curso, tendo experiências, e as coisas foram acontecendo. Não teve assim uma conversão, um encontro, um negócio, não teve, mas o Senhor foi moldando o meu coração, foi abençoando. E hoje, irmãos, eu posso falar com maior liberdade, eu sou apaixonada por Jesus, amo a obra de Deus, amo a igreja de Deus, amo estar na igreja, sou igrejeira, não gosto de faltar, venho de manhã, toda a vida, antes de ter cargo, de manhã e de noite, meio da semana se tiver, porque eu amo estar nessa unção, nessa presença maravilhosa. Aprendi isso, que você possa ensinar isso aos seus filhos, aquelas pessoas que convivem com você, que te conhecem, o quanto você ama o Senhor. Quando o Alberto ainda não era convertido, ele demorou um pouco mais, eu ia sozinha para a igreja com dois
2 filhos, na época não tinha o Pedro ainda. Ia sozinha para a igreja com 2. Era aquele atropelo, né? Criança, arrumar sacola, arrumar uma coisa, fralda, que naquele tempo era fralda de pano, era mamadeira, era um monte de coisa. E era aquele atropelo para sair, todo mundo que pega uma aqui, pega a outra no colo, e quando uma quer cola, a outra também queria cola, diferença de 1 ano, né? De uma da outra. Quando uma queria cola, a outra também queria, e eu não aguentava. Eu ia sozinha, todo domingo, de manhã e de noite. Até o dia que ele foi também. Até o dia que ele começou a querer ver o que eu gostava tanto lá. O que era tão bom lá, né? Ele já contou isso aqui. E ele começou a ir. Então, assim, irmãos, tem gente que fala, se o marido não for, eu não vou. Se a mulher não for, eu não vou. Não, vai você. O compromisso é seu com Deus, seu com a obra dele. Através da sua atitude, você traz o resto. É da sua atitude, não é se você falar, se você não for, eu não vou, aí você acha que vai tocar ele ali porque você não está indo por causa dele. Não, isso aí não toca ninguém, não. É a sua atitude de fidelidade a Deus que toca. E eu quero terminar aqui essa ministração, porque hoje é nosso culto de missões. Nós abençoamos a África, nós abençoamos Minas, nós abençoamos há algum tempo aí o Rio Grande do Sul, quando aconteceu aquela catástrofe. A tua oferta, a tua cooperação, a tua vontade, a tua diferença abençoou essas pessoas e continua abençoando. E eu gostaria que o irmão colocasse lá a obra lá na África, que você é participante, irmãos. Você é participante dessa obra. Isso aí é um culto acho que, se não me engano, um culto de ação de graça de final de ano, que o pastor Silmar Wilbert, depois terminando as colheitas, o ensino de plantação, o ensino de construção de igreja, construção de casa, construção de banheiros, que ele fez nas creches, nas casas, nos bairros, nas tribos. Ele ensinou o povo a plantar. A semente que foi dada lá saiu também do seu bolso, irmãos. A cada tijolinho lá que foi construído, igrejas, que foi construído templos, que foi construído trabalhos ali para crianças, saiu também do seu bolso. Então fique firme nessa obra, fique firme nessa obra. Você é participante de missões, através dessa obra lá de longe. Aquele dinheiro também que é mandado para Minas, que ajuda lá, saiu também da sua contribuição. Não deixe de contribuir, irmãos. Tem gente lá na frente do campo de batalha, está lá na frente, onde você não está e nem quer estar. Eles estão lá, e eles estão fazendo a obra de Deus, ensinando o amor de Deus, ensinando a plantar, a construir, ensinando a relacionar, ensinando o amor de Deus, a trabalhar juntos, a fazer a vontade do Senhor, e a coisa está crescendo, vidas estão sendo alcançadas, pessoas estão se convertendo, porque você tem um compromisso com essa obra tão grande que vai lá do outro lado do mundo. O áudio, vamos ouvir aqui, o pastor mandou uma mensagem para a igreja. Olá, irmãos, graça e paz. Graças a Deus, agora conseguimos concluir, e os 7 containers aqui no projeto do Joe Slova em Port Elizabeth, todos eles têm o telhado concluído, e essa obra está concluída. Hoje, no nosso culto de despedida, de final de ano, oramos por cada um dos voluntários, abençoamos eles. E agora é a viagem da Namíbia. Estejam orando por nós, porque ainda nos falta um certo valor para as despesas de viagens, e contamos com as orações dos irmãos. Muito obrigado, queridos. Deus continue cuidando dos irmãos também. É você que participa dessa obra também. Nós vamos louvar e contribuir, mas antes, irmãos, eu queria só falar aqui um testemunho rapidinho. Quando eu tenho 3 filhos e 6 netos. Quando meus filhos casaram, saíram de casa, eu não senti
a síndrome do ninho vazio. Porque eu sempre tive no meu coração que eles precisavam casar e formar sua família. Porque aquele que forma sua família prospera, vai atrás de trabalhar, né? De desenvolver. A família cresce, é bênção. Não senti, nunca chorei porque um filho saiu para casar. Dava aquela emoção no momento do casamento, mas eu ficava feliz. Está tudo aqui perto de mim. Tudo aqui perto de mim. Eu criei 2 netos, o Cadu e o Vanderlei. Quando o Vanderlei saiu para casar também, o Cadu saiu para casar, o Cadu, mais velho, foi tranquilo, que bênção, como eu fiquei feliz, louvei a Deus por isso. Mas hoje está saindo o Vanderlei. O Vanderlei vai embora amanhã, para o outro lado do oceano, para trabalhar. E o nosso coração está... Agora estamos sentindo a síndrome do ninho vazio. Vanderlei é aquela pessoa intensa. Ele trabalha em casa, né, com computador, ele faz filmagem, vai para a rua, mas as coisas, as edições, as coisas ele faz em casa. E aí ele está sempre em casa, mas fica sempre no quarto dele lá, às vezes fechado, né, fazendo as coisas. Mas toda hora ele dá uma saidinha e vem para cima de mim. Ele deita em cima de mim, ele me incomoda, ele mexe comigo, ele fica repetindo meu nome várias vezes e perguntando uma coisa ou outra. Ele é assim, ele é intenso. Então nós estamos sentindo um vazio muito grande. Sabemos que é para a glória de Deus, porque ele antes dele ir, né, ele se converteu de verdade. Jesus assim tomou conta da vida dele de um tanto, irmãos. É uma transformação tão grande que nos alegra muito e a gente só tem a agradecer a Deus. Então ele vai muito convertido, já direcionado para uma igreja, já direcionado com o pastor de lá, já tudo certinho. E ele vai ficar lá primeiro 6 meses ou 1 ano, né? Tá vendo ainda se vai ficar de 6 meses, tem que vir para arrumar o visto, ou se já vai ficar 1 ano. Mas a intenção é morar lá. Então a síndrome do ninho vazio está doendo demais na nossa vida. Peço oração dos irmãos, peço oração para a vida dele, para que ele possa cumprir. Aquela passagem que fala que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, eu acredito que ele é uma flecha nossa. É uma flecha que está indo lá para o outro lado para trabalhar. Ainda vejo ele um pastor, um missionário, alguma coisa assim, porque ele tem essa paixão de pregar, de ensinar, de falar. Então que a igreja, minha igreja, possa estar orando, me ajudando nessa oração pela vida dele, para que Deus complete essa obra linda que já está fazendo na vida dele, e ele possa ser muito bem, crescer nessa vontade do Senhor. Amém, irmãos? E agora você tem a oportunidade de entregar o seu dízimo, a sua oferta, para abençoar a obra de Deus pelo mundo todo, em nome de Jesus.